Olá pessoal, tudo bem? Então estou gravando esse vídeo aqui para revisar alguns conceitos do que a gente aprendeu em front-end até agora, então espero que seja um ótimo recurso para vocês, né, revisarem aí os estudos, tá? Vou abrir aqui o bloco de notas para ser o nosso, aqui, fazer algumas anotações. Então em front-end a gente aprendeu várias coisas de HTML, de CSS e sobre o VS Code também, tá? Então, em HTML, primeiro de tudo, a gente aprendeu a sintaxe, né? Aqui, ó, a sintaxe do HTML, tá? Que basicamente qual que é? A gente tem um comando que é a tag, né? A gente tem aqui, ó, o abre tag, vou colocar aqui, ó, tag, abre tag funciona desse jeito, ó, vou colocar aqui embaixo para ficar mais fácil para a gente ver aqui. A sintaxe. A sintaxe é assim: abre tag, conteúdo, fecha tag. Gente, muito importante. Ó, veja que o fecha tag, ele é desse jeitinho, ele tem essa barrinha que simboliza que está fechando, ó. Então, tudo isso aqui é o abre tag, ou seja, eu estou falando para o computador, ó, computador, eu vou começar a fazer tal coisa, tá? Então, por exemplo, se eu vou escrever um parágrafo, esse abre tag aqui vai ser do comando P de parágrafo, né? Já vamos ver sobre isso. Mas aqui a gente vai estar falando para o computador. Olha, computador. Eu estou começando a criar um parágrafo. Aí existe o conteúdo, que são as palavras em si do parágrafo. E aqui o fecha tag é o momento que fala para, olha, computador, eu terminei de escrever um parágrafo, né? Então, é assim que funciona. Então, ele fica mais ou menos assim, ó. Por exemplo, parágrafo P, que é abre P, né, que é o comando de parágrafo. Aí eu vou estar lá, conteúdo do meu parágrafo, aí fecha, ponto, né? Aí fecha P. Até não precisa desses espacinhos aqui, né? Aí, ó, fecha P. Tá? Então o computador ele entende que isso aqui, esse abre P, está falando que vai começar a escrever um parágrafo. Aqui é todo o parágrafo que a gente escreveu. E por fim, o fecha parágrafo. A gente está falando para o computador que terminamos de escrever um parágrafo. Então a gente já viu algumas tags no HTML, que é a própria tag HTML, que serve para dizer o, que o nosso arquivo ele vai ser em HTML. A tag head, algumas informações da cabeça do nosso site. A tag body, que é realmente o corpo do nosso site. Aprendemos a tag P de parágrafo, H1, H2, H3, H4, H5 e H6, tá? Vimos também as tags end, desculpa, né? O H1, ele é o título, né? São Hs porque são cabeçalhos, né? Em inglês, os cabeçalhos são headers, tá? Então, H1, cabeçalho de nível 1, né? O maior de todos, que é o título. O H2, subtítulo, né? E assim por diante. Aí o em é emphasized, né? Que vai deixar a letra assim em itálico, né? Aí strong, opa, o strong, né, para dar uma importância assim a mais em uma palavra, em alguma coisa, né? Que por enquanto a gente viu como se deixa negrito, né? Como se deixasse negrito. Vimos também o que mais? A tag img para colocar imagens, a tag a para colocar links e as tags de tabela, né? A tag table, a tag table row, table header e table data. São só essas? Ah, a gente viu a tag BR também, vou colocar aqui depois do strong. BR, né, que ele faz o break row, né, ele vai quebrar a linha ali no nosso parágrafo. E basicamente é isso. Então, gente, ó, tem que aprender essas aqui, já vou mostrar no VS Code. Não, vou mostrar agora já. Não, vamos esperar, vamos esperar. Vamos terminar de revisar aqui. CSS, nós vemos que existe o CSS inline, interno e externo. Tá? Já vou falar sobre cada um deles. Temos a sintaxe do CSS, sintaxe, tá? Como que é essa sintaxe? Nós temos o seletor, né? Esse seletor é qual tag, qual comando que a gente vai estilizar, né? Então, o seletor abre chaves, propriedade
propriedade, dois pontos, valor, ponto e vírgula, tá? A gente pode colocar várias propriedades porque a gente está separando por ponto e vírgula, tá? Aí fecha chaves. Bom, então, por exemplo, se lá no nosso site a gente quer mudar todos os parágrafos, o nosso seletor vai ser P, tá? Então, a P que é o nosso seletor, ou seja, todos os elementos que vão ser alterados no nosso HTML. Aí abre chaves, aí a propriedade, o que que eu quero mudar no nosso documento HTML. Por exemplo, eu quero mudar o color, aqui ó, color, dois pontos, color é a cor da letra, tá? Color e a cor que eu quero, por exemplo, blue, que é o valor, ponto e vírgula. Eu poderia mudar outras propriedades também, por exemplo, o background color, que é a cor de fundo, para red, por exemplo, ponto e vírgula. Tá? Eu posso ir colocando quantas propriedades e valores que eu quiser. Aí eu termino tudo, né, o seletor parágrafo, todas as coisas para serem alteradas no parágrafo com o fecha chaves. Então a gente já aprendeu até agora o color, o background color e o border. Tá? Por enquanto foi essas coisinhas aí. E eu lembro de ter comentado também sobre o text align, tá? Sobre essa propriedade text align. Já vou colocar ali no nosso VS Code. No VS Code a gente aprendeu vários comandinhos, várias coisinhas bem pequenininhas, porque realmente, gente, o VS Code é uma ferramenta. A gente precisa aprender como que trabalha com essa ferramenta. Então, existem muitas formas de fazer a mesma coisa, tá? Então, por exemplo, para eu selecionar uma pasta com a qual eu quero trabalhar, eu mostrei que existe o comando Ctrl K, Ctrl O, tá? Isso aqui vai abrir uma pasta para a gente trabalhar. Então, olha só, aqui no VS Code, vou dar Ctrl K, Ctrl O, tá? E aqui ele está perguntando qual que é a pasta que eu quero usar. Eu vou ver aqui, ó, disciplinas PSS, Polo Front-End, e vou criar uma pasta chamada Revisão. Aí, entre na pasta, selecionar pasta. Então, ó, vai estar aparecendo aqui para mim a minha pasta Revisão, certo? Aí, também, aí agora a gente só está com a pasta selecionada. A gente vai criar o nosso arquivo HTML. Então, ó, tá vendo que tem esses quatro botõezinhos aqui? A gente pode só clicar em Novo Arquivo, tá? E digitar o nome do nosso arquivo, por exemplo, index.html. Se vocês gostam muito de comando, dá para vocês fazerem Ctrl Alt Windows N, que ele vai criar um arquivo, ó, teste.html, Enter, né? Ele está perguntando se realmente quero criar na pasta revisão, criar arquivo. Criou, tá bom? Vocês viram que é a mesma coisa, né, de fazer em dois lugares diferentes, tá? Então, ó, só para mostrar o comando que eu fiz, ó, Ctrl mais Alt mais Shift mais N, tá? Cria um novo arquivo. No Linux eu não sei se é o mesmo aqui, mas enfim, pronto, você pode clicar aqui no botãozinho também. Vou excluir aqui o arquivo. Beleza. A gente viu também sobre mudar o idioma, né, do VS Code. Então eu mostrei para vocês fazerem aqui, ó, Ctrl Shift P, tá? Aí o Ctrl Shift P ele vai abrir um menuzinho aqui com algumas configurações para você alterar, tá? E eu digito lang, né, para procurar aqui, ó, Configure Display Language, né? Então configurar o idioma de exibição. Então eu posso clicar nele e mudar para o idioma que eu quiser. Então, tipo, se eu quiser o inglês, olha, vai precisar reiniciar, né, o VS Code. E vamos ver. Ih, peraí, Ctrl Shift P, lang, alterar modo de linguagem. Será que é isso? Não. Ctrl Shift P. É porque eu configurei idioma de exibição mesmo, né? Que eu já tenho uma extensão aqui que ele deixa tudo como português mesmo. Então, português já deu tudo certo, né? Mas aí no de vocês vai dar certo lá. Ctrl Shift P, aí depois lang, né, para você mudar o idioma de exibição. Tá bom? Aí, gente, tem um monte de coisinha que dá para fazer, sabe? Dá para fazer, por exemplo, vamos ver. Opa.
É, peraí. Ctrl Shift K, Ctrl Shift vírgula, Ctrl Alt vírgula, Ctrl Alt P. Ah, tem um monte de comandinho, tá? Mas vamos focar aqui no básico, né? E com o tempo a gente vai trabalhandinho, tá bom? A gente falou sobre a extensão Live Server, tá? Que essa extensão Live Server, ela vai deixar a gente ver o que a gente está fazendo no nosso código, tá? Então, para ver as extensões, a gente vem aqui, ó, nesses três quadradinhos juntinhos, com o que está, né, voandinho ali. A gente clica aqui, ó, Live Server. É essa primeira aqui, ó, que só está escrito realmente Live Server, que não tem mais nada escrito aqui, ó. Live Server, o meu está instalado, já está tudo certo, tá bom? E vocês vão ver, ó, eu vou mexer um pouquinho aqui a minha. Opa, foi, deixa eu ver. Isso, deu certo. Então, ó, vocês vão ver que vai aparecer esse botãozinho Go Live aqui. Esse Go Live, ele é uma ferramenta do Live Server que é para a gente realmente ver como o nosso site está ficando, tá bom? Beleza. Deixa eu botar a minha tela aqui. Eita. Aí, agora sim. Transição. Show. Tá bom. Eu falei para vocês do VS Code também, que ó, no VS Code, deixa eu tirar o zoom aqui. Existe, opa, deixa eu colocar aqui Live Server e Go Live. No VS Code existe a opção de salvamento automático. Então, se vocês vierem aqui em arquivo, ó, vocês vão ver aqui a opção salvamento automático. Dessa forma, vocês não precisam ficar se preocupando em salvar, salvar, salvar e qualquer alteraçãozinha que vocês fizerem, tá? Vou colocar aqui, ó, salvamento automático. Tá? E aqui, ó, existe esse menu aqui à esquerda, esse é o menu do VS Code. Né, a gente sempre vai estar usando aqui o explorador, esse primeiro aqui, né, para mostrar os seus arquivos. Temos também um comandinho, um atalho que é o exclamação. Ó, o que que o exclamação vai fazer? Se eu dar o exclamação e der um enter, ele já vai criar a estrutura inicial de um arquivo HTML. Deixa eu colocar aqui que vai acabar a bateria do meu computador daqui a pouco. Beleza, deixa eu ver se a imagem está cortando minha testa aqui. Ótimo, então agora acho que agora vai. Beleza, então eu falei aqui do exclamação. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou clicar no explorador só para ele esconder essa pastinha aqui, ó, da revisão, então ele está escondido. Mas se eu quiser que mostre, eu clico aqui de novo e ele já vai estar mostrando aqui novamente, tá bom? Então vamos analisar. Ó, na nossa linha 1 a gente tem a nossa tag HTML, né, a nossa doctype. Na 2 a tag HTML com um atributo lang em, né, de inglês, tudo bem, não tem problema. Aqui na linha 3 a gente está abrindo head, ou seja, ó, abre head na 3 e fecha head na 7. Ou seja, tudo isso aqui, desde a tag da linha 3 até a linha 7, são informações de head do nosso site. Algumas informações importantes que a gente vai aprender um pouco melhor nas nossas próximas aulas, tá bom? Mas por enquanto a gente tem algumas tags de metadados, né, que é o meta char7 tf-8, que eu vou explicar mais para frente, mas basicamente quais caracteres ali que ele suporta. Essa meta name aqui, né, também para falar sobre o tamanho, né, do nosso site. E a linha 6 que é a tag title, que é o títulozinho, o nomezinho que fica lá na aba, lá em cima do nosso site, tá bom? E aí, na linha 7 fechei head, terminei head. E agora na linha 8 eu vou abrir o body, né, o corpo do meu site. Ó, na linha 8 eu abro e na minha linha 10 eu fecho, ou seja, na linha 8 eu falo para o computador, ó, computador, eu estou começando o corpo do site, né, o que realmente vai ter no corpo do meu site. E na linha 10, né, eu estou fechando o body, ou seja, estou terminando ali o lugar, né, eu estou falando para o computador, olha, parei, terminei de criar a estrutura do corpo do meu site. Então, aqui na linha 9 vamos criar algumas coisinhas. Ó, vou criar um H1, ó, dou um Enter, né? Ele já sugeriu. Então, ó, só de dar o H1 e Enter, ele já vai abrir, opa, abrir e fechar,
o H1 para mim. Então, muito importante, né, que eu tenho o abre H1, eu só estou falando, ó, eu vou começar um cabeçalho de nível 1. Aí aqui, no meio aqui do abre e do fecha, é onde eu vou colocar o conteúdo do meu site. Então, por exemplo, vou colocar alguma coisa, site de teste. Aí fecha H1. Vamos ver como está ficando? Ó, vou clicar aqui no Go Live, acho que vocês não vão ver porque a câmera está na frente. Mas Go Live, ele vai abrir aqui para mim. Beleza, show, apareceu. Ah, eu ensinei vocês também a dividir a tela, tá? Então, como que eu faço para dividir a tela em duas? Eu venho aqui, ó, eu estou com o meu Google Chrome aqui, né, que tá mostrando o meu servidor do Go Live, e lá atrás, veja que tem o meu VS Code, tá? Então, olha só o que eu faço. Aqui no Google Chrome, eu tenho abinhas, ó, como se fosse um fichário. Eu tenho a minha primeira aba aqui do meu site e eu poderia ter outras abas aqui, só que tem esse espaço vazio que não tem aba. Então eu clico e seguro, tá? Se fosse no computador, ia virar no computador do laboratório, no Linux, ia virar uma mãozinha aqui, mas ó, eu tô segurando, não soltei ainda. E ainda continuo segurando com o mouse e eu vou encostar a setinha do mouse aqui na direita, bem na bordinha da tela. Veja que ele já me sugeriu, já ficou metade da tela em cinza. Tá falando, olha, eu vou dividir em metade da tela. No momento que eu solto o mouse, olha só o que ele fez. Ele deixou a metade da tela e no Windows ele sugere outra metade aqui. Então, se eu quiser que a outra metade fique o VS Code, é só clicar em cima da janela do VS Code que ele, pronto, ficou meio a meio, tá bom? Linux é bem parecido também. Então, é interessante deixar a tela meio a meio, e já que eu ativei o salvamento automático, porque quando eu começar a colocar as informações, ele já vai mudar automaticamente no meu Live Server. Então, na linha 10, vou dar um P e vou escrever um parágrafo, né? Então, este é o parágrafo do meu site de teste. Ponto. Vamos ver. Aí, ó, ele já vai mostrando na hora ali no nosso Live Server, tá bom? Vamos relembrar algumas outras coisas também. Eu ensinei para vocês Alt Z, tá? O Alt Z ele faz isso aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, a linha, ó, vou desfazer o Alt Z. Então eu tenho o código que vai, né? E às vezes ele fica muito distante na tela. Ele começa a ficar escondido. Então o que que eu faço? Ó, eu dou um Alt Z porque a linha, ele quebra o código, ele vai para a linha de baixo, certo? Então eu consigo ver tudo na mesma tela do código, tá? Então isso aqui é algo que pode ser interessante, o Alt Z para vocês. Aí, vamos lá. P. Existe também um comandinho Loren, né, que eu falei para vocês. Ó, Loren, vou dar um Enter, que ele escreve um parágrafo totalmente aleatório, tá? É um parágrafo totalmente aleatório, com umas coisas em latim, porque assim, gente, não interessa o conteúdo do nosso parágrafo. O que importa pra gente agora nesse exemplo aqui, existe um parágrafo, tá? Então, às vezes, isso pode ser útil para vocês. Aí, eu vou colocar aqui no VS Code, comandinho Loren. Beleza? Ó, eu posso até. Ah, já tá bom, né? Já tá bom. Se eu quisesse criar um subtítulo, né? Alguma coisa assim, seria aqui, ó, H2, subtítulo do site, tá? Ele vai mostrar ali. E assim por diante, tá bom? Vamos ver. Das tags que a gente viu aqui, HTML, head, body, parágrafo já fez. H1 até H6 não preciso fazer, tá? Mas ó, em, como funciona o em? O em é tipo assim, eu quero deixar essa palavra parágrafo enfatizado. Olha só o que eu costumo fazer. Eu seleciono a palavra, tá, que eu quero enfatizar. Vou dar um Ctrl X. O que que o Ctrl X faz? Ele recorta a minha seleção, tá? Então, eu recortei. Se eu der o Ctrl V, ó, ele vai colar de novo, né? Então, eu vou dar aqui, selecionei, Ctrl X. Abro em, ó, abri e fechei em, e no meio de em eu dou um Ctrl V para colar aqui a palavra. E olha só como que ela fica enfatizada, tá? Desse jeito aqui. Agora, se eu quiser, ó, o site de teste em negrito, seleciono Ctrl X, vou abrir um strong, e no meio do strong,
coloco aqui, ó, site de teste, tá bom? Ele fica desse jeito. Então, como que ficou minha linha 10? Abre parágrafo. Este é o abre emphasized, parágrafo, fecha emphasized. Do meu, abre strong, site de teste, fecha strong, ponto. E agora, fecha parágrafo, tá bom? É aqui que eu termino o parágrafo. Então a gente vai começando a montar essas pecinhas. Isso é mais ou menos aquele exemplo que eu falei para vocês. Deixa eu ver. Caixa dentro de caixa. Que eu fiz um exemplo para vocês na sala, que o HTML ele funcione como se fosse essas caixas aqui assim, que a gente vai colocando uma ou várias caixas dentro de uma outra caixa maior, tá? Nesse sentido aí de hierarquia, tá? É nesse sentido aqui. Então você vê, aqui a gente tem a tag HTML, que é a tag pai de todas. Dentro de HTML, nós temos a tag head e a tag body. O head e o body, as duas, elas estão dentro do HTML, mas elas estão uma do lado da outra. O head e o body estão uma do lado da outra. Aí dentro do body é como se a gente tivesse uma outra caixinha menor, que a gente tem aqui a tag H1, que é irmã da tag parágrafo, né, da tag de P aqui nesse caso. Dentro dessa tag P, eu tenho a em, que é uma tag filha, e o strong, que também é uma tag filha. Só que em e strong, nesse caso, são irmãs. Então, uma do lado da outra, tá? Só para revisar o exemplo que a gente fez lá na sala. Vamos ver. O que mais que eu ensinei para vocês? Falei também sobre. Vamos ver as tags. Taranã, em strong. BR, break roll, né? Então, ó, esse parágrafo grandão aqui, ó, antes do dolorum, cadê dolorum? Aqui. Eu vou abrir um BR, é uma tag que só abre, tá? E ele continua sendo o mesmo parágrafo, só que o que que ele faz? Ele joga a linha lá para baixo, ele quebra a linha, tá? Não é que está começando um parágrafo diferente, mas ele está no mesmo parágrafo. Tá bom? Isso aqui é interessante porque, pensa, vocês já tentaram ler um texto muito longo, muito comprido, com um parágrafo muito grandão? Às vezes é um pouco cansativo, às vezes a gente começa a se perder. Então, essa tag BR, ela ajuda para o seguinte, continua sendo o mesmo parágrafo, só que ele só quebra para a linha de baixo, tá? Então, às vezes pode ser interessante. Vimos sobre a tag IMG, tá? A tag IMG é uma tag bem interessante. Vou fazer aqui na linha 14, ó, IMG, vou dar um Enter. Essa tag ela é especial, porque ela tem atributos. Então aqui a gente começa a ver que existem tags que têm atributos, tá? O que que é um atributo? Um atributo é um complemento aqui da nossa tag. Então, a IMG ela é uma tag que apenas abre, né? Isso já é uma característica especial aqui da tag IMG. E nós temos esse SRC, que é o source, tá? O source, ele é o caminho, o lugar onde está a sua imagem. Então, vamos procurar uma imagem, por exemplo, de um computador. Venho aqui, imagens, vamos ver uma imagem, quero essa aqui, né? Abrir, ó, botão direito, abrir imagem, um novo separador. Então, aqui em cima eu tenho o link, o caminho de onde está a imagem, tá bom? Ó, vou copiar e olha só o que que eu vou fazer aqui no source. Eu vou colar e ele já vai encontrar aqui a imagem, tá? Uma imagem bem grandona. Por enquanto a gente não aprendeu sobre como trabalhar o tamanho das imagens, tá? Mas logo logo vamos aprender. Mas a gente já conseguiu colocar a imagem no nosso site, tá? E aqui o alt, o texto alternativo, é para a gente descrever a imagem, tá? Então, por exemplo, computador de mesa composto por um monitor, gabinete, teclado e mouse. Por quê? Porque se por algum acaso falhar aqui a imagem, ó, eu vou apagar aqui um negocinho que ele não vai mais encontrar a imagem. Tá vendo? Não encontrou. Então o que que vai aparecer? Vai aparecer esse sinalzinho aqui, esse ícone de imagem com o texto alternativo. Bom, vou dar um Ctrl Z para voltar. Beleza, tá tudo certo. E também nós temos a nossa tag de links, né, que é a tag A. Eu vou fazer aqui, ó, depois do H2, aqui na linha 14, vou abrir A e também, ó, tem um atributo aqui. Um atributo, ele abre A e fecha A.
E no abre A tem esse href, que é Hypertext Reference, ou seja, para qual site eu vou ser encaminhado quando eu clicar no conteúdo aqui da minha tag A. Então, conteúdo, ó, clique aqui para saber mais. Então ele vai mostrar aqui para mim, ó, clica aqui para saber mais. O conteúdo da tag A é o que vai mostrar aqui para mim. Só que quando eu clicar, ele vai me encaminhar para o lugar onde está no href. Aqui no href não tenho nada ainda, vou clicar, ó, ele não fez nada, ficou na mesma. Mas se eu colocasse aqui, ó, um site, saiba mais. Vou pegar um site aqui, ó, saiba mais sobre o INSS. Vou copiar o link e aqui dentro do meu href, eu vou colocar o link para onde que eu quero. Então, no momento que agora sim, quando eu clicar em clique aqui para saber mais, ele vai lá para o site que eu coloquei. Já deu algum errinho aqui, mas tudo bem, não tem problema não. Tá? Vamos ver aqui que mais, BR imagem A e table. Nós aprendemos também sobre tabelas, tá bom? Então, tabela, deixa eu fazer aqui embaixo. Ainda dentro do body, eu vou abrir table, vou dar um enter. Tá? Gente, lembrem-se que o computador, ele entende apenas uma tabela por linhas, então eu preciso criar várias linhas. Procurar uma imagem aqui de exemplo, ó, tabela Brasileirão. Será que ele mostra em tabela? Ó, ele mostra em tabela. Ah, mas vai ser muito difícil fazer isso aqui. Deixa eu pegar uma outra tabela aqui. Tabela, qualquer tabela aqui, vamos ver aqui, ele mostra aqui, ó, legal. Essa aqui é essa tabela de, né, horários de voos. Então, olha só, a gente tem aqui várias linhas. O computador só entende linhas, tá? Nós sabemos que existe três colunas aqui, mas o computador não entende coluna. Ele só entende o quê? As linhas. Então, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas. O que a gente pode fazer? A gente, aqui, ó, dentro do table, conteúdo do table, a gente pode colocar tr, que é table row em inglês, vezes 6. Se eu dar um enter, olha só o que o VS Code faz. Ele deu ali 6 linhas para mim, tá bom? Então aqui, ó, dentro da primeira linha, vamos ver o que que tem na primeira linha aqui, ó. CIA aérea, na companhia aérea, horário e preço. Então nós temos três table headers, três THs. Table header é o título da tabela, título da coluna. Então aqui ó, na minha primeira linha, conteúdo da primeira linha, eu vou dar um enter. E olha só que bonitinho que tá, ó. Abre a primeira linha, fecha a primeira linha, tá bom? Então na minha primeira linha eu tenho quantos THs? 3. TH vezes 3. Na primeira TH tá CIA aérea, né, companhia aérea. O segundo, horário. E o terceiro, preço. Olha só como que está ficando aqui. Companhia aérea, taranã, e preço. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Beleza, companhia aérea, horário e preço. Tá? Gente, se vocês quiserem que fique as bordinhas aqui, a gente não aprendeu a estilizar muito bem tabelas ainda, né? Só estamos bem no comecinho. Mas posso fazer o seguinte, ó, aqui na tag table, eu vou dar um espaço, border 1, tá? Que ele vai colocar um pixel de borda em volta dos elementos dentro da tabela, tá? Ou seja, a tabela e as, as células, tá bom? Vamos ver a próxima linha aqui, agora é a nossa segunda linha. Então, ó, vou ver aqui no meu segundo TR. Então, ó, tudo isso aqui que está selecionado, que eu selecionei para vocês, é a primeira linha, é o primeiro TR. Tá? Apenas aqui, ó, companhia aérea, horário e preço. Agora, aqui a gente vai fazer a segunda linha. O que que tem na segunda linha? Existe um quadradinho para Latam, um quadradinho para 11,10 e um quadradinho para R$ 200. Então, bora lá, tá? TD, agora são dados, não são mais cabeçalhos, são dados. TD vezes 3, Latam, opa, horário o 11,10 e preço RS 200. Olha só como que ficou. Fizemos a segunda linha, tá? Temos aqui agora a terceira linha. Dou um Enter, TD vezes 3, Go, 11 e 15, ó, ele já vai adicionando aqui, e 220. 220. Terceira linha, vamos ver o que tá. Ou desculpa, quarta linha, ó. A quarta linha tem 1, 2, 3, 4. Azul, 11, 20, 210.
Então, na quarta linha tem o TD vezes 3, azul, 11,20, RS 210. Olha, já preencheu aqui. Agora, a quinta linha, o que que nós temos na quinta linha? Gol, meio-dia e 40, 205. Então, TD vezes 3, Gol, 12 e 20, eu acho. RS 210. 240, 205. Aqui, 205, tá bom? Então, gente, vocês estão vendo que eu estou fazendo, colocando TD vezes 3. Mas vamos ver essa última linha aqui. Se eu colocar apenas um TD, olha só o que que ele faz. Ele criou uma linha só com quadradinho. O quadradinho está vazio, não tem nada ainda, né? Então vamos acrescentar aqui, ó, Latam. Latam. E a gente consegue ver que ele não tem os outros quadradinhos ainda. Tá bom? Então, ó, terminei, fechei o primeiro quadradinho, o primeiro TD. Vou dar um Enter. TD novamente. Ó, já criou o segundo quadradinho. 12,40. E 5, né? 12,45. Tá? E agora a terceira célula, TD, RS 205, 215. Tá? Então é assim que a gente trabalha com tabelas. Então vocês precisam lembrar o seguinte: o computador só entende linhas, tá? Não entende colunas, apenas linhas. Gente, eu vou tirar essa imagem que tá me dando nos nervos aqui. Tá muito grandona, então tá atrapalhando o nosso site aqui. Tá? Por enquanto tá isso aqui o nosso site. Beleza? Então, vamos ver, já revisamos tudo aqui de HTML. É isso que a gente viu no HTML por enquanto, tá bom? Ah, tem alguma outra coisinha aqui do VS Code que é o seguinte. Olha só o nosso código. Tá aqui, né? Mas imagina que eu fiz o erro de deixar aqui, ó, tudo bagunçado, coisa horrorosa aqui. Não dei Enter, não sei o que. Olha só que bagunça que tá o meu código. O que que eu posso fazer? Eu posso ajustar a indentação automática, tá? No Windows é Alt Shift F, tá vendo? Olha só de novo que eu fiz. Ó, todo esse cantinho aqui, ele tá tudo bagunçado, tá tudo feio visualmente. Se eu der um Alt Shift F, olha o que acontece. Alt Shift F, ele arruma tudo que as tags que tem que ficar dentro uma da outra. E assim, as tags pais e filhas, ele vai colocando espacinhos, ó. Então, por exemplo, table tem um espacinho antes de table porque ela é um espacinho, porque ela é uma filha de body, tá? Agora, TR, ela tem um espacinho dentro de table, porque ela é filha de table. O TH, ela é filha de TR, tá? Então, ela tem um espacinho dentro de TR. Então, essa indentação, que é o que a gente chama isso, indentação, ajuda muito a organizar visualmente. Então, ó, Alt, Shift, F, indentação no Windows, tá bom? No Linux é Ctrl, Shift, I, tá? Que é a indentação no Linux. Então, já vimos esses conceitozinhos aqui do VS Code. É um tantinho legal, né? Agora vamos para o CSS, que é o que a gente aprendeu agora por último. Tá bom? Ó, vou deixar um do lado do outro, tá no nosso site. Então, o CSS inline é quando eu quero estilizar apenas um elemento. Pensa assim, ó, inline dentro da linha, ó. In em inglês é dentro, line linha, tá? Então pensa isso. Então, por exemplo, se eu quero estilizar só esse quadradinho Latam, eu vou lá no seu TD de Latam, aqui na linha 27, espaço. Aqui eu preciso adicionar o atributo, ó, agora que é um atributo style no meu, né, no meu abre tag. Então, ó, style e eu vou colocar a propriedade que eu quero, ó, vou colocar color blue. Olha só como que ele fica, mudou a cor da letra para blue, tá bom? Então é isso, gente, ó, o inline, deixa eu colocar, cadê? Tá muito grande isso aqui. Um inline dentro do abre tag, beleza? Então, dentro do atributo abre tag, dentro do abre tag, atributo style.
Então vocês viram aqui, ó, eu acrescentei, ó, aqui nessa tag TD, eu acrescentei o atributo style no meu abre TD, ó, tudo isso aqui é abre TD, beleza? Então eu adicionei o atributo style, recebe, abre aspas, propriedade color, valor blue, ponto e vírgula. Por que ponto e vírgula? Porque eu posso colocar outra propriedade, por exemplo, é, background, opa, background color red. Olha só o que vai acontecer. Ficou, né, com a cor da letra azul, blue, e a cor de fundo vermelho, ponto e vírgula, tá? Aí se eu quiser colocar vários outros propriedades e atributos e valores, é só colocar. Aí quando eu terminar tudo da minha linha, do meu inline, fecho as aspas, tá? Então é assim que funciona o CSS inline. Agora, a gente tem também o CSS interno. Olha só, eu vou tirar esse atributo style do meu inline aqui, tá? Voltei desde o zero. O CSS interno é quando eu faço aqui no head, dentro do head, ó, ainda estou dentro do head. O que que significa dentro do head? Ó, abre head, fecha head. Então, ó, dentro, aqui o conteúdo do head, eu vou abrir uma tag style, tá? Já não é mais atributo, agora é uma tag style. Vou dar um enter, tá? E aqui eu preciso usar a sintaxe completa do CSS, tá bom? Então, por exemplo, se eu quero mudar todos os parágrafos do meu site, eu uso o seletor P, tá? Que é tipo assim, eu estou falando para o computador, ó, computador, tudo que for P lá no seu HTML, você vai estilizar do jeito que eu mandar aqui, tá? Então, isso que é a função de um seletor. P, vou dar um espacinho para ficar bonitinho, abre chaves, Enter, tá? Aí aqui eu vou colocando as propriedades e valores com o ponto e vírgula. Então, por exemplo, background color, dois pontos, e blue violet. Ó, então todos os parágrafos ficaram com o background color blue violet, tá? Então aqui, ó, propriedade, dois pontos, valor, ponto e vírgula. Vou dar um enter, porque eu quero colocar um border agora. Então, border, dois pontos. Aí lembra que o border são três valorizinhos, né? Então, vou colocar uma border de 2 px, 2 pixels, tá? Aí como que ela vai ser? Dotted, por exemplo, né, pontilhadinha, e a cor dessa borda, tá? Ele já pega por padrão o black aí, mas eu vou querer o red. Olha só como que ele ficou. Ó, todo o parágrafo está com uma borda de 2 pixels pontilhada vermelha. Ó, se eu colocasse 10 pixels, aí ficar umas bolinhas maiores de 10 pixels, tá bom? Um pixel bem pequenininho, tá? Dois, 5, pronto, 5 tá legal. Ah, vai ficar horroroso do mesmo jeito, fica dois, tá bom? Então isso aqui é uma coisa interessante, tá, gente? Ó, o CSS interno, ele serve para estilizar todos, né, todas as tags que a gente ordenar, né, de uma só vez. Fechei aqui chaves, ó, vou dar um enter, vou dar mais um enter para ficar bonitinho. Eu quero estilizar todos os TDs, tá bom? Todos os TDs. Então, ó, TD, que é o meu seletor, abre espaço, abre chaves, enter, já fechou para mim automaticamente. Vou colocar color, é, vamos ver uma color aqui, dark magenta. Vamos ver, ó, eles ficaram com a cor da letra dark magenta. Você veja que foram todos de uma vez só. Todas as cores, né, todos os TDs foram alterados de uma só vez. Beleza? Tranquilo? Então, isso que é o CSS interno. Vamos escrever aqui, ó. O interno é dentro da head tag style. Beleza? E agora nós temos o externo, que é o melhor de todos, tá? Eu já vou comparar esses três, mas eu vou mostrar primeiro, depois eu vou comparar. Então, ó, eu vou tirar tudo que tem aqui nesse style. Bom, ó, vou apagar aqui. Para o CSS externo, você vai fazer, ó, externo, você vai ter que fazer um outro arquivo CSS. Então, tipo aqui, ó, vou abrir o explorador, novo arquivo, vou chamar de estilo
.css, tá bom? E aqui no estilo eu vou colocar, né, a mesma sintaxe do CSS normal. Então tudo que for parágrafo, né, ó, só para vocês verem que não vai mudar nada por enquanto. Então, vamos lá. Seletor parágrafo, espaço abre chaves, propriedade e valor. Então, por exemplo, background color, aqua. Aí, ó, tá vendo? Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Por que que não mudou nada? Porque a gente não associou os dois arquivos, tá? Eles não estão associados, eles são dois arquivos separados, nada a ver, que nem se conhecem um ao outro. Então agora eu venho aqui no index.html e, ó, dentro do head, eu vou colocar uma tag especial, que é a tag link, ó. Link, ó, só de dar um enter, ele já vai aparecer esses atributos. Link, held, relationship. Qual que é a relação desse HTML com o arquivo que eu vou falar? É uma relação de style sheet, ou seja, de folha de estilo. Aí nós temos o href, o Hypertext Reference, ou seja, onde que está o arquivo que tem as estilizações que eu quero. Qual que é o arquivo? É o estilo.css que eu acabei de criar, tá? Então, ó, este, só de colocar esse, ele já encontrou, tá me sugerindo. Vou dar um enter, olha só, pronto. Agora ele conseguiu associar os dois arquivos, beleza? Então, ó, CSS externo, a gente precisa usar a tag link, espaço, rel recebe, abre aspas, style sheet, fecha aspas, espaço href, recebe, abre chaves, arquivo, né, arquivo.css, fecha aspas, sinal de menor, tá bom? Então, é assim, por que que o CSS externo é melhor? Porque, ó, primeiro, o inline e o externo, os dois têm uma coisa muito ruim. Que é? Você está misturando no mesmo arquivo duas linguagens diferentes, que existe a linguagem HTML e existe a linguagem CSS, tá? Então você está misturando, está vendo uma bagunça, uma salada de frutas aí se você usar o inline e o interno, tá? O inline, pior ainda, porque fica ali uma estilização flutuando, perdida no meio do seu código, tá? Que só dá para usar uma vez. O interno ainda está junto ao arquivo HTML, mas pelo menos está lá separadinho na head, tá? Agora, o externo é o melhor de todos, porque você consegue reaproveitar, fica separadinho, bonitinho, né? E justamente isso, você consegue reaproveitar o mesmo arquivo, né, o mesmo CSS, em vários HTMLs diferentes, em vários arquivos HTML, tá? Então você começa a manter uma identidade visual, um padrão no seu site, tá bom? Mas é isso aí, gente. Então, é isso que a gente viu até agora, tá? Eu vou colocar essas anotações aqui na descrição do vídeo. Mas, por enquanto, a gente aprendeu só isso em HTML, né? Nessas 2, 3 semanas de aula, não tenho certeza, a gente já aprendeu bastante coisa, tá? Então, vocês veem que não são coisas difíceis, só que são coisas, é bastante coisinha fácil que vocês precisam estar treinando, né? Praticando para fixar na cabeça de vocês, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e qualquer coisa é só falar comigo. Grande abraço.